Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos iniciar aqui mais um mês de lives. Aguardar o pessoal entrar aqui. Hoje a gente vai receber o professor Gustavo Justino de Oliveira. Com certeza vai ser muito legal contar com a presença do professor aqui. Vocês vão ter uma ótima live. Com certeza vai ser uma aula aqui pra gente. Boa noite, Serginho, boa noite, Ulisses, boa noite, pai. Aguardar o pessoal entrar aqui. Daqui a pouco o professor também vai estar disponível e a gente já chama o professor. Fiquem à vontade para mandar as perguntas, tá bom, pessoal? A gente vai repassar para o professor. Realmente é um tema bastante polêmico, né? Direito administrativo em tempos de pandemia. Realmente tem bastante questionamento nesse sentido, né? A dúvida quais são os limites da discricionariedade administrativa. E com certeza o professor vai poder ajudar a gente a sanar essas dúvidas. O professor já está por aqui. Vou chamar. Boa noite, professor. Como é que vai, Mayara? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E contigo, o senhor tá bem? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Imagina, o prazer é todo meu. Vou começar agradecendo o senhor também. Muito obrigada pela disponibilidade. Imagino que a agenda é bem corrida, né, professor? E com certeza o tempo é valioso aí, né? Agradeço muito a sua disponibilidade aqui para estar com a gente hoje à noite, tá, professor? É um prazer. Eu que agradeço. Então, estou falando aqui para o pessoal, professor, que a gente vai falar sobre direitos administrativos em tempos de pandemia, né? Na verdade, a gente vai ter uma aula aqui, vamos ter a honra aqui de ouvir o senhor. Não, vai ser um bacana. Vamos conversar. Vai ser muito bom, professor. Realmente é um assunto bem polêmico, né, professor? Acredito que nesse tempo o professor tenha dado muitas palestras, né? Muitas lives nesse sentido, né? Foi um período, está sendo um período muito intenso, né? Porque como a gente está vivendo um momento de muitas incertezas, né? Em todos, a pandemia, a Covid-19, ela trouxe incerteza em todas as áreas, né, da nossa existência. Então a gente está falando de uma crise que é uma crise primordialmente sanitária, né, em virtude das infecções que o vírus provoca nas pessoas, né, as mortes que a gente está assistindo, infelizmente. Então, ela é uma crise sanitária, em primeiro lugar. Ela traz também uma crise econômica, né, grave, e isso certamente vai ser sentido, né, por um bom tempo depois, digamos assim, de toda essa fase pandêmica, né? O pós-pandemia, portanto, ele tende a ser muito preenchido por uma crise econômica. Em alguns países, é o caso brasileiro, que poderia ser mais dramático, mas os auxílios emergenciais que estão sendo concedidos, né, as pessoas que estão mais numa situação mais vulnerável, tende a diminuir, ela traz uma crise social, né? Social muito grande. E no caso brasileiro, em virtude do que a gente assistiu e vem assistindo, porque isso ainda não acabou, né? No caso brasileiro, a gente vem assistindo uma crise política, uma crise político-institucional, né? Entre as instituições, então, entre o legislativo, entre o judiciário e o executivo. Agora, aparentemente, né, acalmou um pouco, porque Parece que tem acalmado, né, professor? é. Então, nesse sentido, né, devolvendo a palavra a você, Mayara, o que acontece? A gente, nesse momento de muita incerteza, ou de muitas incertezas, os juristas, eles são, digamos assim, muito cobrados no sentido positivo, né? Muito demandados, e para mim foi
para mim e para outros colegas, né, porque a gente dialoga muito, foi um esforço hercúleo, está sendo um esforço hercúleo. Imagina, né, professor? O administrativo de emergência eu fui, né, que é o curso que eu estou lecionando agora no IDP, em mestrado e doutorado. É verdade, né, professor? Realmente não tem como fugir, né? Diante de todo esse cenário, a demanda. O professor acabou de mencionar, né, que tem uma disciplina no mestrado e no doutorado, né, sobre esse tema para ver o grau de importância, né, professor, que isso tem nos levado, né? Não tem como fugir disso, né, professor? E esse fato também, né, Mayara, assim, da gente ir para a sala de aula, que hoje são salas virtuais, né, porque até isso mudou também com a pandemia, o que eu estou achando bom, assim, no sentido de uma boa experiência, né, uma boa experiência Uhum. em salas de aula virtual, mas ir para a sala de aula, quer dizer, você organizar um curso de mestrado, doutorado sobre direito administrativo de emergência, né, frente à pandemia Covid-19, né, que a gente está enfrentando, que o direito administrativo de emergência ele pode ser, a gente pode falar um pouquinho dele, né, mas ele pode se iniciar em virtude de vários tipos de eventos, né? Esse direito administrativo de emergência que a gente está vivendo, esse conjunto de regras, leis, até princípios, né? Porque a gente fala do princípio da precaução, que já existiam em outras áreas, e mais forte agora no direito pandêmico, vamos dizer assim, e no direito administrativo especialmente, é um direito que é um direito excepcional. É um direito excepcional, porque ele convive com o direito comum. Então, a gente tem Uhum. o direito administrativo de emergência, que é o direito da pandemia, conjunto de regras, princípios, medidas, sobretudo sanitárias, né, administrativas, junto com o direito administrativo comum. Eles têm que conviver, né? Uhum. Então, está sendo, porque o curso está acontecendo, está sendo um grande desafio em sala de aula, com 40 alunos de mestrado e doutorado, Nossa. mas está sendo um aprendizado excepcional para mim e espero que para eles também. Ai, não tenho dúvida, professor. Vou aproveitar e iniciar aqui parabenizando o professor também por ter sido publicado um livro recentemente, né, professor? Aproveitar aqui e mencionar. Ah, Temos é? o Direito Administrativo Pragmático, né, professor? Recentemente lançado. Ai, que linda, Aqui. irei. Ele Desejo sucesso, viu, professor? acabou de sair, Mayra. Eu te agradeço a gentileza. Na verdade, nós estamos agora, a partir da semana que vem, a partir da terça-feira, dia 11, a gente de agosto, né, dia do advogado, inclusive, Ai, que bacana. a gente está fazendo uma série. Vamos começar uma série de lives, essa é a primeira, vamos ter várias outras, e um webinar também, que vai ser na outra semana Legal. com a presença de vários juristas do direito administrativo, para a gente discutir um pouco esse pragmatismo, né, do direito administrativo, que é uma das características do direito administrativo de emergência nesse âmbito aí da Covid, né? Ai, muito legal. Falar pro pessoal com certeza seguir as redes sociais do professor, ficar atento aí também, né? Que com certeza vai vir coisa bem legal aí nessa semana. Obrigado, Mar. Imagina. Professor, eu gostaria de iniciar aqui, se o professor me permite, com umas perguntas, na verdade, até deixei aberto para o pessoal que queira, né, enviar aqui para a gente. Falando de ato administrativo, né, professor? O que a gente pode dizer de quais atos administrativos estão mais presentes nesse período? Bom, eu começaria dizendo o seguinte: a pandemia, a Covid-19, ela trouxe uma série de leis, né? Então, uma série de regras, portanto, uma legislação especial, uma legislação que a gente fala de emergência, né? E ela traz uma série de instrumentos, uma série de medidas administrativas que devem ser, digamos, tomadas nesse âmbito da pandemia para o seu enfrentamento, né? Então, acho que um primeiro ponto, assim, antes da gente responder exatamente assim de que instrumentos a gente está falando, Uhum. a pandemia ela cria, em primeiro lugar, perante a saúde pública, ela cria uma situação de emergência nacional, né? Então, essa situação de emergência nacional, ela vai desencadear, e aí já para o legislativo, né? Ela vai desencadear a decretação de um estado de calamidade pública, né? Sobretudo
tendo em vista os fins, as consequências financeiras da pandemia, né? O rearranjo provisório, emergencial, né, das finanças públicas para o enfrentamento da pandemia, né, nas três esferas da federação. Então, em primeiro lugar, a gente tem que dizer o seguinte: esse direito administrativo de emergência, ele acaba sendo criado, né, em virtude da pandemia, Covid-19. O que acabou acontecendo? Então, a gente tem uma legislação emergencial especial criada com um foco preciso, medidas administrativas também. Então, por exemplo, o tema da quarentena, né, o distanciamento, a questão do lockdown, né, que é um dos temas talvez mais polêmicos aí, que vários estados já usaram, municípios também. Verdade, né, professor? Então, a gente tem uma série de atos e medidas, não é, que são medidas de enfrentamento, necessário do enfrentamento dessa pandemia. Então, você tem desde decisões administrativas que são tomadas pelos públicos para proteção do quê? Proteção e segurança sanitária das pessoas, né? Então, acho que o primeiro foco é esse. O foco, essas regras, essas medidas, elas são criadas no âmbito desse direito administrativo emergencial. Para quê? São criadas para a proteção da segurança sanitária das pessoas, das pessoas. Segunda característica, a gente vai notar que essas regras, elas são transitórias, elas são emergenciais, portanto, elas são desencadeadas por uma urgência de saúde pública, mas elas nascem com um prazo de validade, né? Um prazo de validade, elas vão ter elas são provisórias, né? Elas são excepcionais. Então, nesse sentido, elas são temporais. Elas nascem e vão durar um tempo, né? A vigência delas vão surtir efeitos, né, por um tempo, e passada a pandemia, ou passadas as consequências da pandemia, essas regras deixam de existir, né? Quer dizer, elas deixam de vigorar, né? De ter efeito. A terceira característica é o pragmatismo, né? Porque até eu achei uma coincidência muito grande, né? Quer dizer, o título do meu livro é Direito Administrativo Pragmático, e vem muito nessa linha, porque o que é o direito administrativo pragmático? Aquele que caminha para e passo com a realidade. E veja o que aconteceu. O direito muito rapidamente, correr atrás e até criar medidas de prevenção a partir da precaução, da proteção, quer dizer, dentro de um contexto de incerteza muito grande. Então, se você não atua com pragmatismo jurídico, legislativo, né, até judicial, né, você não tem, as instituições não têm como fazer um enfrentamento. Então, o pragmatismo jurídico como um todo é uma terceira característica desse direito administrativo emergencial. E uma quarta característica, esse direito administrativo emergencial, ele é muito interventivo, ele intervém muito na vida das pessoas. Usar máscara, não poder, toque de recolher, a gente teve calamidades com toque de recolher, quarentena, lockdown. Então, assim, você tem, como muitos direitos fundamentais, ir e vir, né? Quer dizer, por exemplo, não só, né, a própria liberdade de reunião, quer dizer, para você evitar aglomerações, eventualmente você tem que ter um outro regramento, uma outra disciplina de manifestações públicas, liberdade de reunião em espaços públicos. Então, todas essas regras e essas medidas devem necessariamente passar, desde que provocadas, né? Desde que provocado, por um controle, né? Por um controle de constitucionalidade, por um controle de legalidade. Então, o judiciário e outros órgãos de controle também têm que atuar, provocados ou até de ofício, como é o caso do próprio controle. Dito isso, então, assim, é esse direito administrativo emergencial que a gente percebeu que se criou em torno da pandemia. Estou falando do direito administrativo, mas todos os outros ramos tiveram também que se acomodar perante a pandemia. Nós tivemos, por exemplo, a Lei Federal 13979 de 2020 é conhecida como a Lei da Quarentena, a Lei Nacional da Quarentena, a Lei do Covid, a Lei da Pandemia, né? Qual lei? As outras leis provisórias, atos normativos de pandemia. Mas essa Lei 13979, ela traz uma série de conceitos. Então, quarentena,
ela traz também conceitos como distanciamento, né, necessidade da vacinação obrigatória, né, o compulsória, a questão de obrigatoriedade de você realizar testes, né? Então, nós tivemos uma série de medidas que essa lei prevê, e ela prevê também atos, por exemplo, né? A gente tem a questão da requisição administrativa, que é um ato administrativo clássico, compulsório, obrigatório, mas que foi muito utilizado, está sendo menos, mas ainda está sendo utilizado, por exemplo, requisição de leitos, né, pública de leitos de hospitais privados, de UTI, por exemplo. A gente tem também a requisição, por exemplo, de serviços, né? A gente tem a requisição também de bens, né? Que são, por exemplo, assim, a questão da máscara, né? E aí, então, você teve, acho que como ato administrativo, a gente teve duas grandes frentes, né? Essas medidas mais restritivas de ir e vir para a contenção da infecção, né? Da transmissão e da infecção. Então, a quarentena em si, né? O isolamento, o distanciamento, né? O lockdown, são medidas administrativas de contenção, de restrição, medidas de poder de polícia, portanto. E a gente teve também a requisição, que é um ato de intervenção na propriedade. Na propriedade porque ela na verdade, ela interfere na posse, né? Porque transfere a propriedade com a requisição. Então, nós temos os dois, Mayara, para mim, esses dois tipos de atos, atos de poder de polícia, portanto, e o ato de intervenção na propriedade foram os atos administrativos que são os atos mais praticados perante a pandemia. E a Lei Federal 13.979, ela disciplina, né, ela dá uma nova roupagem, vamos dizer assim, para esses atos. Entendi, professor. Inclusive, essa lei não para de ter mudanças nela, né, professor? Cada momento, né? Teve dias que eu acompanhei, saíram duas mudanças na mesma lei, é incrível. Realmente está realmente bem ativo mesmo, né, professor, essa legislação. Não tem como. É difícil entrar nessa seara, né, professor, da liberdade. A gente tem a questão da saúde pública envolvida, principalmente com relação ao poder de polícia, né, professora? As cenas que a gente vê dos policiais nas praias, né? A pessoa caminhando sem máscara. O bom senso tem que permear essas relações hoje em dia, né, professor? O bom senso deveria permear. Deveria. Sobretudo os poderes públicos, né? Não num esforço de cooperação e coordenação, mas num esforço de embate, né? Se esforçando para se enfrentarem, não enfrentam a pandemia, se enfrentam, né? Então, conflitos interfederativos, conflitos interinstitucionais, né? Legislativo com executivo, judiciário com executivo. Então, a gente vê que, assim, é muito importante essa tua pergunta, por quê? Num contexto como esse, é essencial uma coordenação. Num contexto federativo de enfrentamento de pandemia, a gente tinha que ter uma coordenação geral, né? E, geralmente, na tradição brasileira, sobretudo pós-Constituição de 88 e criação do SUS, é o SUS que fazia, né, dentro do SUS que havia essa liderança, essa coordenação, sobretudo da União Federal, a quem cabe editar regras, normas gerais, né, para a defesa da saúde, em contextos como esse, em contextos epidemiológicos e assim por diante. Mas a gente viu uma falta de coordenação, né? O Poder Executivo Federal, sobretudo, que editou várias medidas provisórias, né? E também encaminhou vários projetos de lei para o Congresso, ele acabou atuando, mas atuando assim, às vezes de maneira muito contraditória e sem uma coordenação com os entes subnacionais. Aí a gente teve, né, o judiciário, dentro de um ativismo forte, mas necessário, né, tentando definir aí alguns parâmetros, inclusive de segurança, né, sanitária, observância, por exemplo, de critérios científicos, critérios técnicos, né, para a tomada de decisões do próprio executivo, avaliando a constitucionalidade de leis, medidas provisórias, né? Até muitas ADPFs também foram propostas, estão sendo propostas ainda, né? Então, só para complementar, Mayara, o que acontece? A gente
teria que ter um posicionamento mais harmônico entre os poderes, um posicionamento cooperativo, portanto, entre os entes federados, que a gente não assistiu, infelizmente. E nós deveríamos estar vivendo a ebulição das campanhas de saúde pública, né? A todo momento. Essa mudança legislativa ela acaba sendo muito infrutífera se ela não é acompanhada de informação da população. Verdade, professor. Eu acho que esse talvez tenha sido aí está sendo o principal defeito, a ausência de campanhas pedagógicas, educativas, a todo momento na TV, nas rádios, nos jornais, né? A mídia tem tentado fazer o seu trabalho desde o início, né? Mas a campanha ela é uma medida administrativa do Poder Executivo, sobretudo, né? Então, eu sinto que isso tem falhado e o que vai acontecer é que nós vamos ficar muito tempo nessa pandemia, após pandemia, comparativamente a outros países. Verdade, né, professor? Eu vou aproveitar, professor, tem alguns colegas aqui que enviaram algumas perguntas para a gente, inclusive uma delas é muito parecida com a próxima que eu tinha aqui. Vou voltar aqui sobre a discricionariedade administrativa, professor. O Clóvis Reimão, ele pergunta aqui, professor Justino, acha que o controle administrativo, interno e externo, falhou durante a pandemia? Que a discricionariedade administrativa ainda é muito ampla dada ao gestor? Bom, primeiro, boa noite ao Clóvis, né? O Clóvis é de Salvador, é um advogado, tem um perfil muito importante aí na linha do seu perfil também, né? De informação jurídica, né? Eu não vejo que os controles tenham falhado. Eu não vejo, Clóvis, Mayara. Eu acho que há uma dificuldade muito grande de exercício dos controles no momento em que os agentes públicos estão também, assim como nós, tentando, né, em isolamento. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Tudo bem que nós tivemos, né, a questão do teletrabalho, também no setor público e tudo mais, mas há uma dificuldade muito grande de trabalho. Isso é no setor privado e no setor público. Então, esse é o primeiro ponto. Dois, a Lei 13.979, ela demanda o quê? E a pandemia, sobretudo, não é a lei, a pandemia demanda uma urgência de decisão. Não tem como esperar muito tempo. E tudo que a gente decide, o gestor público não é diferente, tudo que se decide muito rápido tende a... e aí, fora do abuso, fora da ilegalidade, fora do excesso, né? Tudo que se decide muito rápido tende a ter algumas dificuldades decisórias ou até gerar alguns efeitos negativos, alguns danos, né? E é por isso que essas decisões em termos de urgência, e o Supremo bateu muito nessa tecla em várias decisões de ADINs, ADPF, reclamações, né, que julgou, e acho que o Supremo nunca trabalhou tanto. Né? É verdade. Ninguém nunca trabalhou tanto. Todos nós estamos trabalhando demais, né? É verdade, professor. E aí, o que vem? Vem dois pontos muito importantes, que essas decisões que são discricionárias, mas que são tomadas num contexto de urgência, por exemplo, lockdown ou não lockdown, isolamento ou não isolamento, toque de recolher ou não, né? Por exemplo, né? O que nós vamos ver? Elas têm que ser tomadas com base em critérios técnicos e científicos, e com base no princípio da prevenção, da proteção e, sobretudo, da precaução. Porque, num contexto de incerteza, você vai tentar se precaver, né? Porque você não tem certeza de nada. Então, verdade. Há uma convergência, né, disso. E, nesse sentido, as decisões discricionárias, e foram discricionárias, elas têm que ser apoiadas na técnica, né? Elas não são decisões políticas. Acho que isso que o Supremo deixou muito claro nessa jurisprudência da pandemia, né? E, nesse sentido, é que, assim, sempre que quando houve alguma dúvida, isso foi parar no Supremo, isso foi parar no Judiciário, né? Por exemplo, assim, a mais recente decisão, se você me permitir, que é de ontem, é a decisão da medida cautelar da DPF 714, que foi decidida monocraticamente pelo ministro Gilmar Mendes. Uma decisão belíssima do ministro Gilmar Mendes e muito... não só razoável, mas uma decisão muito técnica, muito internalizada nessas crises que a pandemia gerou
e que tem a ver com aqueles vetos, né, do presidente da República para o não uso, né, que ele vetou e aí Das levou máscaras, né, professor? das máscaras. Então, assim, é uma decisão que coloca, né, na verdade, mais uma vez, o critério técnico, né, a prevenção, a precaução. Então, nesse sentido, quando houve dúvidas, veja, está falando de vetos, até os vetos foram parar, né, no veto presidenciais, e aí o ministro derruba alguns vetos, né, no sentido de que realmente há situações em que a máscara ela é imprescindível, não é possível. Não tem como, né? Então, eu acho que as decisões, muitas discricionárias, tanto do Executivo quanto do Legislativo, mas o Legislativo produzindo, né, obviamente, leis, mas, sobretudo, do Executivo, né, do gestor, na dúvida, ou quando isso gerou dúvida, houve sempre a atuação do controlador externo, sobretudo o Judiciário, tribunais de contas, o Ministério Público, acredito que a gente vai falar um pouco do Isso, Ministério. Mas o que eu acho que não sei se falhar talvez seja muito forte, Clóvis, Mayara, mas o que talvez tenha acontecido, os órgãos de controle interno da gestão pública ficaram um pouco truncados. Né? Eu acho que talvez o volume de trabalho foi muito grande e ficaram focados mais talvez nas contratações, né? Porque aí teve uma série de contratações, né, emergenciais para tudo. mesmo. Né? E aí eu acho que essas decisões, eu acho que talvez uma questão mais de consultoria, talvez também das advocacias públicas, né? Talvez esse controle interno talvez não tenha funcionado muito bem, mas o externo me parece que, ainda que com dificuldades, funcionou muito bem, sobretudo do judiciário. Entendido, professor. Temos outra questão aqui do Jefferson, que acho que é bem nessa linha da questão que a gente acabou de mencionar, né, professor? Se o professor acredita que houve algum abuso de poder administrativo durante a pandemia. Esse é um tema bastante difícil, né? Esse é um tema muito difícil, porque nessa tensão que se inaugurou entre os poderes, né, poder legislativo, executivo e judiciário, essa tensão nada mais expressa do que a tensão entre liberdades públicas e ação administrativa, né, que é imanente a um contexto como o da pandemia Covid-19. Então, algumas tensões, por exemplo, de um lado, eu acho que aquela tensão que foi muito politizada, Mayara, na minha opinião, que é a atenção, proteção da segurança sanitária, né, com medidas restritivas, de isolamento, quarentena, lockdown, etc., versus o quê? Proteção da atividade econômica, né, que o comércio não fechasse. É uma tensão que se estabeleceu, até por uma forte politização, sobretudo do Poder Executivo Federal, né? Mas em alguns estados e municípios isso acabou acontecendo também. Verdade. Então, essa tensão política, ela é também um resultado das tensões entre medidas interventivas da administração e liberdades públicas ou direitos fundamentais. Então, por exemplo, a quarentena ou o toque de recolher interfere o quê? Na liberdade de ir e vir das pessoas. Né? Ao mesmo tempo, a necessidade, por exemplo, né, de se saber o nível ou o percentual de isolamento de uma determinada população levou a governos, sobretudo estaduais, a se utilizarem de serviços de telefonia móvel, né? E aí você tem a questão da proteção ou a vigilância, né, da sociedade, né, então da sua própria proteção, junto com a privacidade das pessoas. Então, assim, uma série de tensões foram inauguradas, só para dar dois exemplos. Senão, é grande, né, professor? Mas eu acho que isso, em alguns momentos, levou a situações, eu diria, de excesso, né? Alguns momentos de abuso, mas a calibrar isso realmente é muito difícil, né? E aí, o que acontece? Quem é que saiu muito bem dessas situações? Aqueles municípios, estados, né, também, que atuaram muito com base nos códigos sanitários, nos seus códigos sanitários. E que nessa legislação emergencial criaram procedimentos, por exemplo, né, atuaram mais no sentido de uma atividade informativa, de campanhas pedagógicas, né, preparando a população de como ela deveria se comportar. Então, estimulando comportamentos.
aqueles que atuaram muito na linha da compulsoriedade, né, na questão da sanção, aí, eventualmente, a gente assistiu, porque muitas vezes as pessoas nem tinham ideia das regras, né, que elas tinham que seguir. Então, a Verdade. gente percebeu alguns casos, mas faltou campanha. No meu modo de entender, deveria ter sido assim, a gente deveria ter assistido uma atuação administrativa mais forte, Mayara, no sentido da informação, da comunicação pública do que estava acontecendo, de como se comportar, e não tanto porque não é efetivo, né? Você multar porque você não está usando máscara, É, porque você não estava usando máscara, a pessoa tinha que usar, né? Então teria que, de alguma maneira, né, dissuadir, mas assim, né, as pessoas a não fazerem isso, né, porque é. é ruim para elas e para a coletividade. Então, as campanhas, elas são muito importantes em contextos como o da pandemia. Então, eu acho que sim, pode ter acontecido, né? Mas eu acho que o devido processo legal, pandêmico, vamos chamar assim, o poder de polícia pandêmico, tinha que ser algo muito mais referenciado no dia a dia das pessoas. E, infelizmente, a gente não viu. Então, assim, eu quero ir para a praia, eu vou para a praia. Qual vai ser o problema de eu ir para a praia? É, Sozinho? Não é o exemplo que você está dando, é um mau exemplo, que isso vai é, desencadear. Então, em alguns casos, eu acho assim, pode ter tido excesso e abuso também dos poderes constituídos, mas você teve também uma falta de razoabilidade, está tendo ainda uma falta de razoabilidade muito grande. A gente viu o caso do desembargador do TJ, SP. nossa, é um absurdo. Então, não quer dizer, quando uma autoridade dá um mau exemplo como aquele, quem não nem é autoridade mas ali ele não era autoridade, ele era cidadão, né? Exatamente, Qualquer é. outro cidadão se coloca no direito de fazê-lo também. Então, eu acho que faltou muito a razoabilidade da população em alguns momentos e da parte do poder público faltou informação e campanhas. E aí a gente teve excessos e abusos dos dois lados, tanto do poder público quanto da sociedade. Certo, professor. Temos uma outra questão aqui também, da colega Marina Queiroz, falando, professor, o que você acha da harmonia do controle externo no âmbito das suas atuações? Vimos posicionamentos conflitantes entre TCE, MP e Judiciário. Você acha que isso também pode ter atrapalhado? Falando um pouquinho aqui também de MP, né, professor? Já entrando, né, nesse campo. Bom, eu acredito que todo esse contexto, né, como eu mencionei, faltou coordenação, né, interfederativa, interinstitucional, a gente viu isso, o Supremo batendo muito nessa tecla em todas as suas decisões, né? Então, faltou realmente, eu acho que isso foi uma marca, né, talvez do não enfrentamento da pandemia no Brasil. Né? Acho que a gente poderia ter saído muito melhor, porque qual país tem um SUS, um Sistema Único de Saúde como o nosso? Não existe. Não Não existe. existe. Não existe. Não existe. Olha que eu já estudei fora, já morei em vários lugares, isso não existe, né? Mas, enfim. Então, eu acredito que esses conflitos, essas tensões, elas foram também parar, vamos dizer assim, na relação interinstitucional dos órgãos de controle interno e externo. Mas eu acho que foi menos do que aconteceu entre os entes federados, né, e os poderes constituídos, né? Então, por quê? Porque acaba, e isso também está provocando uma grande discussão, o Ministério Público ele atua como independência, né, com muita independência, com autonomia dos seus membros, dos seus integrantes, e assim por diante. Então, coube ao Ministério Público, em vários estados, em vários municípios, né, o MPF também teve uma atuação junto à administração federal, né, calibrar, muitas vezes, uma omissão que estava acontecendo, né, uma atitude ou uma atividade deficitária de enfrentamento da pandemia. Então, por exemplo, o Ministério Público ele caminhou muito por meio das recomendações, né, por meio dos pedidos de informação, e aí, não indo direto para uma ação civil pública, por exemplo, de lockdown, a gente viu que tentou-se uma conversa. E aí, alguns órgãos de controle. Então, não é também da cultura dos órgãos de controle conversarem entre si.
né? Então, a pergunta da Marina é muito importante. Não é da cultura, então não é só na pandemia, não é da cultura brasileira, né? Mas a gente está vendo um avanço, né? E aí a gente tem que pensar em termos de governança pública, né? Na governança pública, as decisões públicas, as ações públicas, elas são executadas por meio de coordenação, de interação, tanto entre órgãos públicos como privados. E os órgãos de controle eles vão trabalhar, porque eles atuam num sistema, né? Então, atuam em rede, muitas vezes, deveriam atuar. Né? Então, eu acho que isso está mudando. A gente está assistindo uma mudança muito grande e não querendo entrar nesse tema, que não tem a ver com a pandemia, por exemplo, o tema dos acordos de leniência, felizmente, né, eu defendo isso desde o início, né, dos acordos de leniência, felizmente o Ministério Público vão todos sentar na mesma mesa, como uma espécie de um balcão único de cooperação, tentativa de harmonização, né? Ministério Público, Tribunal de Contas, AGU, CGU. Então, é um exemplo de que é possível os órgãos de controle conversarem, né? Mas eu acho que não foi tão dramático. Eu acho que não foi tão dramático. Eu acho que, na medida do possível, até pelas suas dificuldades de atuação, os órgãos de controle acabaram conversando mais. A gente percebeu, e acho que a pergunta da Mariana é importante também, Mayara, porque o que vai ficar, né? No pós-pandemia, o que esse momento da pandemia vai nos ensinar? Qual é o legado institucional, né? Não só legislativo, porque essas leis elas vão se desfazer, né? Mas o que vai ficar? Então é uma mudança cultural, né? Institucional, uma mudança talvez de trajetória institucional dos órgãos. A gente está vendo isso. Agora, o Ministério Público, hoje, a atuação do Ministério Público, ela está sob uma crítica muito grande, né? Então, vamos ver como isso vai caminhar no pós-pandemia, mas na pandemia, acredito que o Ministério Público atuou de uma maneira excepcional. Excepcional. Um excesso aqui e ali, enfim, né, isso vai acabar acontecendo, tudo é urgente. É verdade, né, professor? Pessoas, muitas vezes, mas eu acho que ele soube pautar. O Ministério Público, para mim, ele pautou muito alguns temas durante a pandemia que outros atores institucionais muitas vezes falhavam. Então, o Ministério, pela sua independência, pela sua autonomia, acabou sendo esse órgão que calibrou as ações de enfrentamento na pandemia. E vem calibrando, né, porque ela não acabou. Verdade, né, professor? Esperamos que isso chegue logo, mas se a gente não tiver essa harmonia, né, professor, entre os poderes, né, o diálogo, como o professor mencionou, entre os órgãos de controle, realmente vai ficar difícil, né, professor, a gente chegar nesse bom senso que já deveria ter chegado, né, que a gente imaginava que teria. Mas é uma evolução. Com certeza, a gente tem que chegar ao lado positivo, né, professor, sempre. Eu acho que a pandemia traz isso. Ela traz a necessidade de união, de coordenação, ela traz a necessidade de harmonia, né, de buscar instrumentos de conciliação entre as instituições. E aí a governança pública ela caminha para e passo com a concertação administrativa, né? Então a gente percebe sim que teve bons exemplos, claro, né? Mas sempre um órgão, né, geralmente vai tentar equilibrar, porque são vários protagonistas aí, né? Se esperava muito do Poder Executivo, até pela tradição do SUS, do Executivo Federal, da União Federal, e que não ocorreu. Em virtude disso, outros órgãos ocuparam o espaço. Tanto, né, Estado, municípios, Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas, né, o TCU, os Tribunais de Contas Estaduais. Então, a gente teve, assim, é difícil, né, analisar tudo enquanto a gente está vivendo. Quer dizer, eu em sala de aula eu falo, meu Deus, mas tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. E aí você tem que ter uma calma e você tem que falar, bom, eu tenho que sistematizar o que até aqui aconteceu. É o que eu venho tentando como jurista fazer. Entendi, professor. Temos mais uma pergunta aqui. Agradecer o pessoal que realmente está participando aqui com a gente, né, professora? Todos que estão nos acompanhando. Temos uma pergunta da Luísa. Boa noite a todos, ela menciona aqui. Gostaria de saber a opinião do professor sobre como o gestor deve agir em face dos contratos administrativos em andamento e que foram afetados pela pandemia, diante de ausência de recursos de pessoal. Bom, Luísa, primeiro, obrigado pela tua pergunta. Esse é um tema crucial, né? Minha opinião, os órgãos públicos ainda estão muito atônitos em relação ao contrato, né? A gente está falando tanto das concessões,
de transporte municipal, intermunicipal. Vejam os aeroportos, né? Então, concessão de serviços, né? Aeroviários enfim, você diminui, né, a quantidade de usuários, isso impacta na equação econômico-financeira, né, no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Mas mesmo contratos de obra pública, né, quer dizer assim, a gente teve uma série de impactos, né, na execução dos contratos. Bom, esse é um tema para o gestor, para mim, acabou que ficou um tema, talvez, que vai ser tratado mais no pós-pandemia. Na pandemia, foi justamente a primeira pergunta que você fez. Na urgência, se atua naquilo que precisa fazer. Então, são as medidas de contenção, de restrição, quarentena, lockdown, requisição, comprar, né? As compras emergenciais acabaram acontecendo. Bom, então, acho que tem 2 pontos aqui, né? Primeiro, que a pandemia impactou os contratos que já estavam vigentes e que não tinham nada a ver com pandemia, e a pandemia gerou a necessidade de uma contratação pública emergencial de equipamentos, de insumo, de respiradores, de máscara. Agora as vacinas, né? Vai ser o tema, né? As vacinas. Né? Verdade. Então, eu acho que tem esses 2 temas. Bom, no que diz respeito aos contratos que já estavam vigorando, já estavam em execução, a pandemia, por exemplo, tem um parecer da AGU, até vou estudar esse parecer com a minha turma, né? No sábado a gente vai discutir esse parecer, que entendeu que a pandemia em si, ela é um evento de força maior do caso fortuito, né? A gente sempre estudou, né, força maior e caso fortuito nos contratos administrativos, mas às vezes, se não é culpa de ninguém, então ninguém responde, né? Quer dizer assim, algo que, pelo menos... E aí, em alguns casos, a administração pública contratante, ela assumia esses prejuízos, né? Em alguns casos, mas no caso da pandemia, quer dizer, a gente está falando de um contrato de força maior em um contrato, a gente está falando de vários contratos. A pandemia impacta vários contratos. Então, se a administração for assumir tudo sozinha, Nossa, abra. E eu acho que isso acabou acontecendo, sabe? Então, uma certa parcimônia em analisar isso. A gente não teve ainda, a gente não tem, assim, a gente não assistiu uma quantidade razoável de contratos sendo reequilibrados em virtude da pandemia, mas acho que isso vai ser um tema da pós-pandemia. Os advogados aí, especializados em direito administrativo vão ter muito trabalho. Né? Com certeza, né, professor? Mas o que eu acho que seria a solução para dar uma resposta para a Luísa? O melhor seria criar uma espécie de um comitê de crise. Né? Crise de resolução de disputas em virtude da pandemia na esfera estadual, nos municípios, para tentar todo mundo conversar, sentar à mesa e conversar. Alguns estándares podem ser fixados, sem dúvida, pelas advocacias públicas, né? Situações que se repetem nos contratos, mas outras situações buscar um acordo. Então, a gente tem aí a mediação, a conciliação, os dispute boards. Eu acho que isso seria melhor para a administração, mais eficiente e talvez mais, não só em conta, mas assim com menos dispêndios, inclusive financeiros, né? Se as soluções fossem soluções mais buscadas a partir de uma conciliação, né? De uma solução das controvérsias mais amigável. E que a gente não tem ainda essa cultura, né? E sobretudo nos contratos públicos, que há uma imposição muito grande, né? Do poder contratante. Então, eu diria isso para a Luísa, mas eu acho que é algo que a gente vai assistir ainda uma judicialização. Teve muita judicialização de contratos, muita judicialização. E aí o judiciário foi tentando resolver, mas tem decisões que eu estudei, Maiara e Luísa, tem uma decisão do TRF, depois eu posso passar para vocês, que é sala do TRF da 4ª região, que é um caso envolvendo um aeroporto, acho que de Foz do Iguaçu, que a Infraero, aliás, tem aquelas locações, né, dos estandes nos aeroportos, e aí um dos locadores, né, então ele disse assim, dos locatários, perdão, disse assim, não, eu não vou pagar o aluguel. E aí entrou com uma ação na justiça para não pagar. E aí, no primeiro momento, se suspende o pagamento, né? E depois, com o recurso, vai parar no TRF, falou, não, o TRF disse assim, olha, não é assim. Né? Então, as partes têm que sentar e elas têm que conversar e têm que buscar uma solução convergente. E foi o que acabou acontecendo. Né, professora? Depois eu vou querer esse número da decisão, sim, viu, professora? Até para a gente estudar aqui. Porque
É que não tem, como o professor mencionou, né? Não tem como simplesmente, vou deixar de pagar o contrato. Porque Sim. tem a outra parte, né, professor? Também que tá nesse prejuízo. O prejuízo tá para os dois lados, né? Então, respondendo ao final para a Luísa, Mayara, eu diria que o que vai acabar acontecendo é uma repartição, uma partilha dos prejuízos. Né? A Certo. companhia não pode jogar a conta toda na administração pública, ela não vai ter dinheiro para pagar tudo e assumir tudo, como também o particular não pode assumir todos os prejuízos. Então, vai ter que ter uma partilha, por exemplo, se tratar de execução mitigada, né? Uma decisão de execução, mitigar as obrigações, Uhum. aumentar o prazo de execução, né? Diminuir, por exemplo, os aportes, que são muitos casos, né, nas concessões, PPPs, por exemplo, que são feitos, né, na execução. Então, tem várias soluções alternativas, não é tudo no reequilíbrio econômico-financeiro, mas a partilha me parece que vai ser um estándar, partilha dos prejuízos, né? Vai ser um Uhum. estándar pós-pandemia nos contratos administrativos. Eu agradeço a Luísa pela pergunta. Inclusive, a Marina Queiroz aqui, professor, falou que essa é uma ideia muito boa, principalmente considerando que a análise do reequilíbrio tem que considerar diversos fatores que fogem do know-how de muitos municípios pequenos, né, professor? Então, eu acho, eu tenho tentado não pensar só no reequilíbrio como solução única. Ele já é difícil, sempre foi, imagine na pandemia. Então, Imagine agora. soluções alternativas, prorrogação de prazo, extensão do tempo do contrato, né? E aí é muito importante, eu inclusive participei de alguns webinários discutindo até com o autor, né, que é o senador Anastasia, de Minas Gerais, há um PL em discussão no Senado Federal, aliás, está no Senado ainda, e que é um PL que tenta criar, né, um regime emergencial das contratações públicas durante a pandemia. E algo que não é cogente, né, não, não são regras obrigatórias, mas são estándares, como eu mencionei, para, digamos assim, direcionar um pouco o gestor que está com uma série de dúvidas também de como manter esses contratos, porque a questão é manter os contratos. Né? E se a gente Verdade. só batendo numa tecla do reequilíbrio, muitas vezes são contratos que não vão poder ser reequilibrados nunca mais. Então tem que pensar numa nova equação econômico-financeira. E isso não está previsto na legislação. Então, é muito importante esse PL. Eu tenho discussões com o senador, então eu acho que é bastante importante que a gente tenha essa lei em breve. Eu acredito que ela deva sair em setembro. Ai, é importantíssimo mesmo, né, professor? Inclusive, aproveitando o gancho, e como passar rápido essa uma hora, né, professora? Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta já relacionada também ao Congresso Nacional, né? Como que o professor encara essa atuação do Congresso nessa pandemia? Olha, o Congresso Nacional Brasileiro, as duas casas, elas ensinaram o mundo, né? Ensinaram o mundo. Quer dizer, primeiro atuaram em regime digital, né? Totalmente digital, à distância, uma estrutura que rapidamente se organizou, né? Então, uma produção legiferante intensa, com dificuldades de discussão, muitas vezes, aquele aprofundamento, né, que o processo legislativo muitas vezes tem e precisa, não se assistiu isso. Né? Não é possível falar em falha, mas acho que houve uma necessidade de acomodação perante as urgências. E eu acho que a produção, né, um ponto que me chamou muito a atenção é o seguinte, Maia. Na tradição brasileira, sobretudo pós-88, né, a produção legislativa sobre matéria de saúde sempre foi do executivo, a maior produção. Então, propostas de lei, a Lei 8080 e várias outras, sempre o executivo propondo medidas legislativas ao Congresso. E aqui a gente viu uma certa inversão, um executivo relutante, muitas vezes, federal, né? Uhum. Federal relutante, com umas regras, às vezes, né, umas medidas provisórias que, enfim, não eram completas naquilo que se esperava da disciplina de temas da pandemia, e vinha o Congresso Nacional, as duas casas, propondo uma série de regras. Veja a questão da cultura, por exemplo, né, que não houve, assim, não havia, enfim, pela questão toda do governo federal, um foco, né, na atuação de auxílios emergenciais aos profissionais da cultura.
veio o Congresso e atuou. Então, a gente viu, tanto na área da saúde como das decorrências e consequências da pandemia, um Congresso Nacional muito proativo, e que atuou em regime digital, né, enfim, à distância e com uma qualidade muito boa dessa legislação. Não é tudo perfeito, porque não tem como ser perfeito, né? Mas eu acho que muitos debates, muitos diálogos ocorreram, até a revisão que não tem a ver com a pandemia, assim, em virtude da pandemia, mas auxilia a pandemia, né? Nossa, é verdade. Então, assim, eu tenho as minhas restrições um pouco, né? Mas aí já é um outro tema. Mas até isso foi aprovado. Então, assim, é um Congresso que trabalhou muito, é um Supremo que trabalhou muito, é um executivos, né, municipais, estaduais, que vêm sendo muito cobrados, com atuações às vezes não tão completas, né? Mas também não é nada fácil de apontar o dedo, né? Quer dizer, é fácil, aliás, é fácil apontar o dedo e dizer, fácil, uma situação como essa é difícil a gente ter uma composição boa, né, em todas as frentes que a pandemia inaugurou, né? Com certeza, né, professor? Realmente, como o professor mencionou para a gente aqui, o diálogo e a harmonização, né, dos poderes, dos entes de controle também é muito importante para tentar passar. A gente já está passando, mas para continuar passando, na verdade, né, professor, por essa fase. Já não basta toda essa pandemia, né, professor? Vamos administrar as crises políticas e crises de egos entre os entes, né? É complicado demais. Mas Mas talvez isso fique como legado, né, Mayara? Assim, sim. essa referência de que tem que haver mais concertação, mais diálogo. É que a gente estava vivendo um presidencialismo não, nem de coalizão, mas um presidencialismo de enfrentamento, né? Quer dizer, o próprio executivo estava se auto-enfrentando, né? Então, assim, e a gente entra na pandemia assim. Agora as coisas aparentemente estão, né, ficando um pouco mais controladas, amenizadas, mas talvez fique algum legado, né, da necessidade do diálogo, a própria atuação do Estado brasileiro, falando do governo federal mais uma vez, que tinha um corte muito liberal, né, quer dizer, com o início do governo Bolsonaro. Você veja como está mudando a configuração. Auxílios emergenciais, que teria a virar uma política pública, talvez de uma renda mínima ou uma renda básica, não se sabe bem ainda o que, mas algo que não estava na agenda desse governo, né? Verdade. Atuações mais desenvolvimentistas. Então, assim, a pandemia talvez tenha alguns impactos positivos no porvir, né? Vamos aguardar. É verdade, né, professor? Bom, professor, a gente já está finalizando aqui o nosso tempo, o nosso limite. Eu vou agradecer novamente o professor. Muito obrigada pelo dispêndio do seu tempo também, por esse bate-papo conosco. Com certeza foi muito produtivo aqui para a gente. E vou deixar a palavra final com o professor. Muitíssimo obrigada. Maera, eu que agradeço, foi ótimo, nem vi o tempo passar, né? Muito rápido. Espero poder. Depois vamos fazer lá no meu perfil também uma conversa em breve, né? Você tem feito um trabalho excepcional. Ai, muito obrigada, professor. Né? Foi muito gentil, muito generosa em me convidar. Acho que a gente conseguiu fazer um debate bem, né, assim, agradável, num tema que é muito difícil. Não é muito palatável, né? Mas as pessoas conseguiram fazer perguntas que a gente conseguiu responder. E eu queria te enviar aqui um exemplar autografado, né? Ai, muito obrigada, professor, que honra! Agradeço pelo teu convite. Depois você só me passa o endereço que pode deixar. E aí convidar todos, né, para o dia 11 de agosto agora, às 19 horas, no blog do Justino, no meu perfil no Instagram. A gente vai fazer várias lives, essa é a primeira, de lançamento do livro Direito Administrativo Pragmático. A gente vai discutir a relação direito administrativo e gestão pública hoje. Ai, com certeza eu vou assistir. Que bom. Eu faço esse convite a todos e te agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, novamente. Muito obrigada a todos que participaram aqui conosco. E uma honra também ser a primeira live aí do lançamento do livro, viu, professor? Fica aqui o registro também. E sucesso aí nessa nova produção. A primeira não, né? Outra de muitas aí que são por vir e que já foram também. Muito sucesso, professor. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.